Opa, meu amado irmão, chegando com mais uma palavra de consolo, de carinho para o seu coração, tá bom? Que o Senhor venha estar nos abençoando, venha estar falando contigo, assim como Ele tem falado comigo tantas vezes, tantos no meu dia a dia, né? E que Ele venha fazer a mesma coisa contigo, tá bom, meu amado? Mas é necessário que você permita que Ele faça, tá? Porque Ele não vai fazer se você não querer. Ele vai fazer, né? Se você permitir, tá? Então é necessário que a gente permita que Ele faça a obra por completo, tá bom? Hoje estamos aqui em 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios, capítulo 15, a gente vai ler o 56, 57 e 58, tá bom? Que você possa ler comigo e depois eu vou estar compartilhando aquilo que o Senhor colocou no meu coração, tá bom? Vamos lá. Começa assim, o 56. O agulhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 57. Mas a graça a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, seja firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Senhor Deus, meu Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Sei que não vai ser eu falando, Senhor, e sim o Senhor falando através de mim, Pai. Me usa da maneira que o Senhor quer e que o Senhor venha ser o primeiro e o único, porque é o único digno de ser adorado e exaltado. É o seu nome, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Então agora que o Senhor venha me dar sabedoria e discernimento para falar aquilo que o Senhor quer, não o que eu quero. Em nome de Jesus, amém, amém, Pai. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Aqui, né, nessa primeira passagem aqui, vem retratando sobre a ressurreição do corpo, né? Muitas das vezes, nosso corpo é a igreja, né? Nós sabemos que nosso corpo é a igreja, então nós temos que zelar por aquilo que a gente fazemos, né? Então nós temos discernimento e entendimento de tudo que nós fazemos, nós próprios respondemos pelos nossos atos, né? E aqui vem retratando muito isso, né? Aqui vem falando sobre o agulhão, né? O agulhão, essa passagem aqui significa que a morte é o resultado do pecado, né? A morte é o resultado do pecado. E como um agulhão, algo que causa dor e sofrimento, e a lei, por sua vez, revela o pecado e torna mais evidente, né? Aumentando a sua força. Então, quanto mais você está envolvido no pecado, mais ele vai, né, te saciar aquela vontade da sua carne, né? Porque o pecado, infelizmente, quando você comete ele, para você tirar ele da sua vida, é muito complicado, tá? Eu falo isso por experiência própria. Eu quando não estava nos caminhos certinho, eu tinha um pecado de estimação, que era o pecado da masturbação, da pornografia, entendeu? E ali eu ia para a igreja, só que chegava um certo momento que, quando voltava para casa, voltava aquela minha rotina própria. Eu não conseguia vencer, até que eu decidi mudar. Então, a partir do momento quando você decide mudar, aí sim, né? Então, é necessário a mudança, né? Não foi de uma hora para outra, não foi do dia para a noite. Eu decidi porque eu não fazia mais, não tinha mais como eu ir para a igreja, me quebrantar, chorar, estar ali até louvando o nome do Senhor, mas quando chegasse em casa, voltava a mesma rotina de sempre. Então, é necessário muitas das vezes você mudar a sua rotina, né? Porque, infelizmente, o pecado vai criando forma, vai criando... Quando você vai ver, já está uma bola de neve. E para tirar aquilo da sua vida, vai ter que ser, muitas das vezes, de uma hora, vai ter que ser cortar o mal pela raiz, né? Eu creio que você já ouviu muito falar esse ditado, cortar o mal pela raiz, mas às vezes é necessário. Às vezes você só consegue tirar isso se você cortar de vez. Vai doer, tu vai sentir falta no momento, mas a partir do momento quando Deus vai fazendo a obra, você vai ver que aquilo não é mais necessário. O que estava faltando é Deus na sua vida, né? Porque Ele que é aquela lacuna que está no seu coração, que está faltando um espaço, né?
Ele é essa lacuna. Toda vez a gente, igual um quebra-cabeça, sempre tem a peça certa. E o nosso coração, a peça certa é Jesus Cristo, tá bom? Aqui, aí depois vem aqui no 27. A partir do momento quando a gente se arrepende, né? Vem falando assim, ó, aí você teve aquele pecado de estimação, passou, lutou, falou que decidiu mudar. Aí decidiu mudar e começa a transformação. Aí esse 57 vem retratando muito isso. Vem falando assim, mas a graça a Deus. Então, em tudo que você fizer, dá graça a Deus, tá? Se hoje você tem um pão para você comer, dá graça a Deus. Se hoje você tem um lápis para você escrever, dá graças a Deus. Em tudo, dê graças. No muito, no pouco, quando não tem nada, agradeça. Seja sempre grato a Deus. A partir do momento aqui, ó, mas a graça a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Ele nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo veio ao mundo para que eu e você tivéssemos acesso à vida eterna, né? E retrata muito. Eu até escrevi aqui um negocinho aqui, mas nesse versículo, né? Nesse versículo 27 já retrata a gratidão, né? A partir do momento quando você deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Ele entrar no seu coração, Ele faz a mudança, aí vai começar a gratidão, né? Você dando graças a Deus pela vitória e também pelas lutas, meu irmão. Nós temos que agradecer a Deus também pelas lutas, porque muitas das vezes essa luta é necessária para você testar a sua fé. É necessário para você passar por alguma dificuldade, para ver se você está falando não só apenas com seus lábios, mas com todo o seu coração, né? Com todo o seu coração. Então é necessário que você agradeça na luta e na vitória. Então sempre seja grato a Deus, porque se está acontecendo na tua vida uma luta, é porque o Senhor permitiu. E se acontecer uma vitória, é porque Ele também permitiu para a sua vida. Então, muitas das vezes, vai demorar para chegar aquilo que nós pensamos, ou sonhamos, ou imaginamos. Muitas das vezes a gente ainda não está preparado para aquela situação. Então Deus vai nos preparando, vai fazendo nós passar por algumas coisas para nos testar e nos melhorar. Porque as coisas de Deus não são feitas de qualquer forma. São feitas da melhor forma possível. Porque o nosso Deus é um Deus maior possível, né? É um Deus completo. Ele não faz as coisas pela metade, ele faz completamente. E botei aqui, ó. Mas esse versículo já retrata a gratidão pela vitória que Ele nos concede por meio de Jesus Cristo, que é a esperança de vida eterna. Então, esse versículo retrata muito isso, né? Que Jesus Cristo é a nossa esperança, né? Da vida eterna e crer que Ele, no terceiro dia, Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, o véu se rasgou e hoje nós temos um livre acesso a chegar a Ele, né? Porque por isso que muitas das vezes quando eu sento para conversar com alguém que é da igreja, eu sentei para conversar com umas pessoas do meu trabalho, eles falam, pô, hoje o Novo Testamento é muito, parece que um Deus bonzinho, um Deus muito leve. Não, o Deus é o mesmo. Eu falei para eles, o Deus é o mesmo, né? Não, eu não falei, naquela época eu não estava ainda com esse discernimento que Deus me deu. Ainda estava meio receoso de falar da palavra, mas a partir do momento que eu fui estudando, aprendendo mais, e Deus foi me respondendo aquele fato que aconteceu ali naquele dia, que Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus. Só que a partir do momento quando Jesus Cristo veio ao mundo, por mim, por você, Ele morreu, e no terceiro dia Ele ressuscitou. A partir do momento que Ele ressuscitou, o véu se rasgou, e hoje nós temos um livre acesso, né? Um acesso mais facilitado a chegar a Ti, né? Porque hoje eu posso chegar a Ti no meu quarto, em qualquer lugar. Se eu orar com todo o meu coração e continuar fazendo isso, até que você me responda, ele vai ouvir meu clamor. Eu tenho certeza que Ele vai ouvir, porque Ele já fala muito comigo nesses dias, né? Então Ele já tem me respondido muito. Então é necessário que a gente saia da nossa zona de conforto, muitas das vezes. É necessário que a gente saia dessa zona de conforto para a gente chegar no nosso objetivo, que é adorar o Senhor Jesus Cristo com todo amor, com todo o nosso coração, tá bom? E aqui no 58 vem falando, portanto, meus amados irmãos, seja firme, né? Então, você ser firme, porque vai vir lutas, vai vir tempestade, vai vir um monte de coisas para tentar te afastar do caminho. Então, seja firmes
inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Então, sempre quando você for fazer uma coisa na casa do Senhor ou fazer alguma coisa relacionada a Deus, dê o seu melhor. Ah, no meu trabalho, eu não estou fazendo ali para adorar a Deus, mas você está fazendo ali, você é filho de Deus. Então, faça o melhor no seu trabalho, faça o melhor na sua faculdade, faça o melhor na tua escola, porque a partir do momento quando você faz isso, né? Não só a obra de Deus, mas toda a sua vida seja como seja como Jesus, dando sempre o seu melhor, né? Dando sempre o seu 100%, dê o seu 100%, né? Aí vem falando aqui no final, sabendo que o vosso trabalho não é em vão a Deus. Então, tudo que você faz, Deus está notando, Deus está vendo o que você está fazendo, Deus está vendo se você está fazendo com todo o seu coração ou você está fazendo por algo em troca, tá? Então, Deus sabe. Você não tem como mentir para Deus, você tem como mentir para mim e para as pessoas que estão ao seu redor, mas para Deus não tem como, não tem como, tá bom? Então que você fique com essa palavra para o seu coração, tá? Que você venha mudar suas atitudes, né? Assim como eu mudei, não que eu seja exemplo, eu não sou exemplo para ninguém, eu não sou exemplo para ninguém, mas Jesus Cristo é. Jesus Cristo é o maior exemplo que nós podemos seguir. Então, como falo, nós temos que ser mais semelhança dele, né? Fazer aquilo que ele nos ensinou, porque ele foi o perfeito, ele não teve pecado, ele não teve nada, e ele sim foi o perfeito, e mesmo ele sendo perfeito, nem ele sendo perfeito, ele agradou todo mundo. Então você também não tem que agradar, meu irmão, você tem que fazer a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável, tá bom, meu irmão? Então, fazer uma palavra de consolo do seu coração, espero que você venha entendido, tá bom? E tamo junto, até a próxima, meu parceiro. Valeu!